Recair, pessoal, é uma regra, não é uma coisa que é eventual, pontual. E por isso, por ser uma regra, quem tem as relações de aumento de peso e de tentativas variadas de emagrecimento, precisa se tranquilizar de que isso faz parte do show. E que isso também não é problema e não impede de que tu chegue aonde tu está buscando. É um ato a se reverter. E daí tu pode, daqui a pouco, sucumbir, né? Desisto, vou me entregar. Ou não, ou tu vai descobrir uma estratégia de ir modificando a forma de se relacionar com a recaída para que isso seja revertido. Então, um novo conceito é diferente do conceito médico, que a recaída dizia respeito à profecia do fracasso. O novo modo de encarar a recaída é que ela faz parte. Ela faz parte e a gente aprende a lidar com ela sem que isso seja um desatino, sem que isso seja uma visão, digamos assim, mais otimista da minha relação com a alimentação, que é o que a gente está vendo aqui no nosso programa. Então, quando que cada um de vocês recai? Pensem um pouco comigo. Geralmente a gente pode falar que 35% é em relação a questões emocionais. Mais ou menos 16% tem a ver com conflitos interpessoais. Patrão, empregado, relação de trabalho, relação familiar, relação amorosa, 16%. E 20% pressão social. Olha que interessante isso. Então a gente começa a ver que todos nós, seres humanos, temos interferência, influência nas questões emocionais, interpessoais e de pressão social. E como é que quem tem dificuldade na relação com o alimento reage? Comendo. E daí, quando come, muitas vezes se assusta porque comeu muito ou errado e ali abre uma porteira. Já que eu não segurei, ou porque tem muito a ver com a frustração de não estar conseguindo fazer tão certinho quanto gostaria. E esse sentimento de frustração, de fracasso, faz com que a gente recaia e comece a comer, talvez como antes, descontroladamente. E aí a gente está no ciclo da doença. Nós temos boas notícias. Então, é preciso um controle percebido das situações de alto risco que me levam à recaída. Aquele pensamento bem típico de quem tem sobrepeso e obesidade, ou tudo ou nada, 8 ou 80. Ou eu comecei segunda-feira e toco ficha, ou não, estraguei tudo nesse fim de semana e daí vou começar de novo lá em setembro. Então esse padrão e que ele está carregado de conflitos, de culpa, de um efeito de atribuição pessoal àquilo que nem sempre é pessoal, porque a gente recebe influência de fatores que nos influenciam na hora das escolhas alimentares e das alterações de humor, que daqui a pouco a gente usa a comida de uma forma errada. Então a ideia é que a gente possa desenvolver, Marla e Gordon tem um texto bem legal que eles falam do desenvolvimento de automonitoramento e das fantasias de recaída, porque às vezes é só uma fantasia. Ontem eu falava num grupo que um evento de final de semana, onde eu recebo visitas, onde a gente vai almoçar em 5 restaurantes e vamos tomar bebida alcoólica para comemorar as visitas que vieram de outro estado ou de outro país. Esse evento com 5, 6 situações de uma teleentrega, de um restaurante legal, de uma bebida para comemorar, de um vinho muito bom, como me falava uma cliente hoje de manhã. Isso é considerado recaída? Não, pessoal. Isso é a nossa vida. Nós temos eventos e festas. Só que, para quem está desenvolvendo o autocuidado, essa permissão, autorização de eu provar, de eu beber, de eu comemorar como todos ali naquela cena, naquele evento estão fazendo, vem internamente uma sensação de que eu não consigo.
Por quê? Porque foi gerada uma expectativa de que eu vou passar por esses 5 dias de festa sem comer nada errado e muito menos beber e não vai ter sobremesa. Então vejam como a gente se maltrata, né? A gente coloca uma expectativa lá em cima de autocontrole severo, eu diria, e irreal, não é realista. E daí faz com que a gente chegue lá, não, todo mundo tá bebendo, me trouxeram uma coisa que especialmente feita para mim, e daí a gente não pode provar? Não, não é bem assim. E isso impede de uma pessoa que está acima do peso chegar ao peso desejado? Não. É isso que a gente vai modificar através de pensamento e de desenvolvimento de habilidades. Então, a recaída ela tem um comportamento relativo à dependência. A dependência do alimento, da bebida. E são hábitos que foram adquiridos. Um bebê, ele não começou compulsivo, né? Ele talvez seja mais voraz, porque ele está voraz de outras sensações. A criança vai crescendo e precisando comer um pouco mais, porque ela está nervosa, porque ela está preocupada com o trabalho escolar, porque ela está sentindo bullying, porque ela está sendo muito vigiada pelos pais. Enfim, por onde passa esse desenvolvimento de um hábito que nós adquirimos ao utilizar a comida como alívio de tensão ou como prazer. Então vejam, é um mecanismo compensatório que eu vou me gratificar, é uma gratificação imediata, ou para obtenção de prazer, e é bom, ou para alívio de tensão. Então eu como para aliviar o sofrimento, a tristeza, a solidão e por aí vai. Então, quais são as minhas crenças? Eu acredito que eu comendo eu me alivio, eu acredito que eu não tenho nada de bom me aconteceu hoje, nessa quinta-feira, então eu mereço. Então, isso a gente foi adquirindo, a gente foi aprendendo a se relacionar desta forma com os alimentos. Então, o que ela é? Ela não é um fracasso. Ela tem a ver com deslizes de um projeto, de me cuidar e ficar magrinho, mas que faz parte, né? E principalmente quando vale a pena. Daí a gente tem mais que se planejar para desfrutar. E isso não vai ser recaída. Isso vai ser apenas um desfrute. E essa negociação que eu estou falando mental comigo mesmo, sendo mais boazinha comigo mesmo, me permite controle. Saborear os prazeres e evitar compulsão. Porque, no geral, quando as pessoas vão puxando o freio, não posso, chega um momento que desiste e daí vai cair de boca em tudo que aparecer. Porque daí a gente está precisando daquele alimento, não é isso? Então, é um comportamento que vai ser aprendido, aprendendo a aceitar a obesidade, o sobrepeso e o nosso comportamento como previsível. Eu vou ter de vez em quando umas saidinhas, mas eu vou aprender a voltar. Porque do contrário, lembra muito dietas, daquelas que tu fica longe de tudo que tu gosta e quando tu volta a comer, tu não consegue controlar. Então veja que dietas restritivas não nos ajudam a obter controle e são praticamente um tiro certo na recaída, que é tudo que a gente não quer. Então, vou me basear na explicação do Di Clemente e do Prochaska, que são autores que falam dos estágios da mudança. Eu quero mudar. Flávia, eu não quero mais esse padrão de sanfona. Ora eu estou engordando, ora eu estou emagrecendo e eu não consigo uma estabilidade. Por onde é que eu começo? Então eu vou começar modificando o meu pensamento. Claro, vou estar baseado num plano alimentar adequado, equilibrado, com variedade, qualidade, colorido, aquelas coisas que a gente vem falando sempre, mas eu vou pensar no compromisso comigo mesma e com a motivação que eu tenho para começar a mudar. Hoje é quinta-feira, tá vindo uma frente fria no sul, mas eu estou motivado e eu estou comprometido a me cuidar. Esse é o passo 1, beleza. Então eu vou comprar as coisas que eu preciso, vou providenciar umas sopinhas para a friaca que está chegando, eu vou organizar vegetais, frutas que vão ser importantes, vou pensar em pratos saudáveis ao longo desse final de semana que está chegando. E isso tem a ver com uma organização, o compromisso que eu assumi comigo mesma e com a motivação que eu vou desenvolver. Segundo ponto que eles propõem, a implementação da mudança.
Vou caminhar, por exemplo, porque a caminhada me deixa mais aquecida, me deixa menos voraz. É uma mudança de um estilo de vida, é um novo hábito que eu vou introduzir na minha vida e que vai ser devagarinho. Preciso caminhar 1 hora todos os dias? Não, bastam 20 minutos, 5 vezes por semana que está ótimo. Né? Consigo um pouquinho mais no fim de semana? Beleza. Não, mas não precisamos caminhar no sereno nem ficar doente por causa da caminhada. Vamos sempre ser flexíveis, que a gente quer. O terceiro passo que eles indicam para abandonar a dependência é a manutenção das mudanças. Então eu comecei a caminhar, eu estou planejando compras e cardápios, eu estou organizando os lanches que eu tenho que levar para a rua, eu estou trazendo para dentro de casa as coisas boas, mas eu preciso manter isso para que eu abandone a relação de dependência com o alimento e vou ficar atento às minhas inquietações. O que é tentador para mim? Quais são os meus hábitos antigos que me deixaram resvalar? Quais foram as sensações de fracasso que eu tive? E como é que eu posso antecipar os estressores, o que me estressa? Então vejam que a gente vai tendo na mão a possibilidade de ter uma autocompreensão do meu funcionamento. Então eu já sei o que me estressa e o estresse me leva a quê? Comer. Eu já sei o que são tentações para mim. Se eu estiver em casa, eu tenho mais ameaça. Se eu não estiver em casa, eu tenho mais oportunidades. Beleza? Vou por aí. Então, eu vou aumentar com tudo isso que eu estou falando a capacidade de tomar decisões, de melhorar a minha rede de apoio. Então, quem é que me ajuda quando eu estou mais chateada, mais depressiva, mais entristecida, mais solitária? Eu tenho amigos, eu tenho as minhas redes de afeto, meus colegas de trabalho que me dão suporte. Tudo isso vai contribuir para eu aumentar minhas capacidades de enfrentamento, de tomada de decisões e de treino desse exercício que a gente está falando aqui, que é aprender a lidar com as recaídas. No que eu recaio? Eu recaio numa coisa que eu gosto muito, eu recaio porque preciso botar qualquer coisa para dentro, não importa o que, sem critério. Recaio porque eu passo muitas horas sem comer e quando eu chego nas situações eu estou com fome. Então é importante, pessoal, a gente entender aonde que a gente recai, onde é que tem essa prevalência e geralmente tem a ver com um mau hábito. E daí a gente vai falar, mas eu tenho uma meta? Não, a gente não trabalha com metas, porque a meta vai ser frustrante e vai reforçar um padrão autoexigente e, na nossa cabeça, incompetente, porque eu não consigo me manter saudável no peso que eu quero. Então a gente não usa a meta. Outra coisa que a gente não fala, eu não tenho falta de vontade. E essa fala é do gordinho interno. O gordinho interno que me diz, tu não consegue. De novo, vai tentar mais uma vez uma dieta. Tu não tem força de vontade. E às vezes a gente se escuta isso da nossa cabeça e às vezes a gente escuta de quem convive com a gente. Então, é pauleira em cima da nossa autodeterminação, da nossa autoestima, que vai ficando enfraquecida e sem coragem para fazer essa mudança. Para evitar recaída, pessoal, a gente vai ter que monitorar o aprendizado. Olha que legal. Eu estou aprendendo e mantendo hábitos saudáveis. Frequentemente nos grupos que eu atendo, ou mesmo nos atendimentos individualizados, eu vou conversando, mesmo que seja a cada semana às vezes, o que eu mudei até agora, o que eu estou diferente, o que eu já não fazia. Hoje mesmo atendi uma pessoa que ficou pontuando para mim as recaídas dela. Na verdade nem eram recaídas, umas saidinhas que ela deu. E daí eu fiquei o tempo inteiro mostrando para ela como seria antes de estar no plano alimentar adequado, antes de estar seguindo uma orientação correta. Teria comido muito mais nessas situações, nesses eventos. Então esse esforço de aprender, promover as nossas atitudes que são legais, valorizar, ela é fundamental esse processo, porque a gente está no processo de mudança. E a gente muda para melhor, perseguindo pequenos objetivos alcançáveis. Nada aquilo muito grande demais que a gente não vai dar conta. Então a gente vai recair quando o padrão compulsivo é marcado por aquela nossa
gratificação imediata, e a gente vai promover, do contrário, então um autocontrole que nos ensina a mudar e valorizando, treinando essas habilidades. Por exemplo, hoje quando eu estou num buffet, eu começo pelos vegetais e encho mais da metade do meu prato de vegetais crus e cozidos. Na metade que sobra, eu vou botar um frango ou um peixinho grelhado, hoje foi peixe no meu caso, e vou pegar as escolhas de carboidrato. Ou vai ser o arroz com feijão, hoje eu escolhi um aipim cozido em água, que estava uma delícia. Ah, vai ter batata doce, o que carboidratos tem? Quando o prato está todo montado, eu fico com mais chance de controle. Vou estar alimentado e a batatinha frita, aquilo que está me tentando os olhos, que são as tentações ou as sobremesas, vão ficar numa medida mais cautelosa. Então vejam que é pelo treino e pela habilidade de se servir. Estou indo para uma festa, vou ir para essa festa com fome. Geralmente a gente pensa isso, né? Vou chegar lá, não vou comer a tarde inteira para chegar lá e jantar bem. O que é jantar bem? Né? Se eu passar ao longo da tarde fazendo alguns lanches, não chegar nesse churrasco faminto, eu vou ter condições de talvez passar pelos aperitivos, não comer aquilo que está vindo muitas vezes à mesa que nem é o mais gostoso, e vou desenvolver uma habilidade de uma seletividade. Então eu passo a escolher melhor aquilo que está sendo oferecido e vou comer de fato aquilo que vale a pena, aquilo que eu gosto mesmo. E daí não fico com aquela sensação de que, puxa, estraguei tudo, comi demais. Não, eu comi de todas as ofertas, algumas que me deram muito prazer. E vou comer devagarinho, claro. A gente precisa aprender a lidar com o lapso antes de se tornar uma recaída. Então, o que se aproxima como possível risco? Ah, vai ter uma festa aqui na minha casa e vai sobrar uma torta inteira. E isso pode se tornar um desvio ali que vou me atirar depois nessa torta. Então, esse autoconhecimento de cada um de nós é fundamental. E o caminho, estou vendo aqui minhas anotações que eu fiz para hoje, né? É aprender um modo de vida muito mais equilibrado, com mais... E vejam, né? A gente está vivendo no mundo do trabalho que está acelerado. A gente está vivendo com muitas ansiedades de um tempo difícil desses últimos 2 anos que não passa nunca, né? Então, esse estresse, essa ansiedade vai fazendo com que a gente não tenha um estilo de vida equilibrado, saudável, numa boa, respirando, tendo contato com o ar livre e com tudo flores como a gente gostaria. Então a gente vai ter que ter essa percepção de que o que eu estou precisando a cada momento para também buscar esse equilíbrio. E quais são os comportamentos menos saudáveis que eu faço em todos os sentidos. Por exemplo, ficar com uma má postura na frente do computador o dia inteiro, eu vou ficar com dores. Então, essa percepção de um comportamento que eu tenho que não é saudável tem a ver com postura, com a forma como eu mastigo os alimentos, com a forma como eu cuido das minhas necessidades mais íntimas, assim, de descanso, de sono, de uma alimentação saudável. Como é que está o teu intestino? Daqui a pouco a gente não se dá conta, mas está ficando com a nossa evacuação incompleta ou endurecida, porque está faltando fibra, porque está faltando água. O nosso xixi, não sei o que é isso, porque eu não tomo água e daí eu não hidrato e não urino. E daí quando eu vou fazer xixi, eu presto atenção que a cor está amarelada e com cheiro forte por falta de água. Então tudo isso não tem a ver com falta de vontade de me cuidar, tem a ver com falta às vezes de tempo e de desenvolvimento dessa habilidade no autocuidado, em prestar atenção em como é que está o meu corpo e as minhas vontades. Então, se a recaída te afeta de que forma? Ela faz tu ter a sensação de que botei tudo a perder, começa a desmanchar isso e começa a entender que a regra vai ser ter algumas recaídas e nem tudo serão recaídas também. Um convite para um evento que está todo mundo comendo de um jeito e eu comer desse jeito também, isso não é uma recaída. Muitas vezes isso dispara, leva a uma recaída e daí pode ser problema. Por isso a gente organiza então as saídas.
a hora que eu vou sair para comer uma coisa diferente. Valorizar as conquistas é um caminho para a gente ter esse controle. E conversar com a gente mesmo. Por exemplo, vai para academia, senão não vai, então tem que ir. Vai para reunião de grupo com a tua nutricionista querida, se tu não vai, tu também está te abrindo mão dos teus cuidados. Então, que coisas que no dia a dia tu faz e que te ajuda a te recuperar e a focar no autocuidado. E se permitir, né, transitar nas festas, nas férias, nos eventos, comendo coisas que gosta de uma forma moderada. Ah, Flávia, mas eu não estou conseguindo segurar essa moderação. Quando eu começo, eu abro a porteira. Então, reorganiza isso para que tu consiga comer com controle. Fazendo dieta? Não. Comendo de tudo várias vezes ao dia. Sair um pouco fora gera culpa. E sair totalmente é uma recaída. Então vejam que a gente não está falando de uma saidinha. Ontem uma pessoa falou uma coisa bem legal. Depois de N tentativas, assim, sempre de emagrecer com dietas muito rígidas, eu tenho trabalhado a importância de provar coisas legais, saudáveis, que não estejam necessariamente ali naquele script de estou de dieta. E assim foi provando pães de fermentação natural, foi provando um iogurte caseiro, que é feito por uma produção local aqui da minha cidade, que é muito bom. E foi se dando conta que sente prazer nisso e que isso não gera o descontrole, a recaída. Maravilha! Essa mudança é uma mudança de perspectiva e de um jeito de se relacionar com a comida. Porque do contrário a gente vai ficar comendo sempre igual e isso não vai ter futuro para aquilo que a gente quer, que é mudança, né? Para sair desse ou tudo ou nada, eu preciso estar bem alimentada, me sentir feliz com o que eu como, me sentir feliz com o meu corpo e valorizar o meu dia a dia da minha organização. Olha, o dia de hoje foi legal, consegui me cuidar, beleza. Sinaliza isso, reforça isso na tua cabeça, para que esse contentamento interno fortaleça a tua ou o teu magro interior, que vai dizer, não, eu tenho a força, eu tô conseguindo. E quando vem o eventual, que ele possa ser o eventual, porque senão a gente fica sendo muito cruel com a gente mesmo, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma doença, né? Que nos leva a uma dependência na relação com a comida e que nos faz comer muito ou errado. Então isso precisa ter esse cuidadinho. E a identificação do que me leva a comer muito ou errado, porque isso vai acabar resultando provavelmente na recaída. Então, eu vou trazer para vocês um estudo que eu fiz alguns anos atrás, selecionando 487 frequentadores de um programa alimentar que eu desenvolvi, 487 pacientes da cidade de Porto Alegre. Desses, eu selecionei pessoas que estavam, no mínimo, pela segunda ou terceira vez comigo, né? E avaliei os fatores associados ao retorno do tratamento da obesidade. Olha que interessante. A gente considera que quem tem sobrepeso e obesidade é um paciente, um cliente peregrinador. O que quer dizer isso? Está previsto que vai ficar tentando tudo que surgir nesse mercado da obesidade. Então a gente já sabe que essa pessoa veio com N tentativas, algumas deram certo, outras não. Em que depois que passar por esse tratamento aqui de educação alimentar, provavelmente ainda vai buscar mais algumas estratégias. Então é uma pessoa que é peregrinadora, tamanho o desejo de se livrar desse problema. Só que daí, a gente nessas várias tentativas, a gente vai tendo, se forem saudáveis, a gente vai aprender com elas. Então a gente vai estar aprendendo a cada tentativa, a gente vai incorporar bons hábitos. Esse é o caminho para evitar a tal da recaída. Desses quase 500 pacientes que eu levantei, que estavam pela segunda, terceira vez no meu tratamento, eu apliquei 76 questionários, inquéritos,
para todos eles. E olha que interessante, quem é que abandona o tratamento depois de estar comigo? 35% é aqueles que chegam ao peso desejado. Tchau para ti, Flávia. 25% abandonam porque estão frustrados, porque não chegam ao peso. E daí eu lembrei de uma pessoa que tinha emagrecido 30 quilos e porque faltavam os últimos 5, porque ela queria ter o peso X e tinha só baixado 30, faltava 5 e parou ali. O que aconteceu com ela? Podem imaginar? Chutou o balde. Frustrado com o resultado e a expectativa, acabou largando tudo. Provavelmente deve ter ganho muito disso aí. Mas nesse estudo eu fui vendo que 87% dos meus clientes voltam por acreditar na proposta. E qual é a proposta? Educação alimentar. Então, não só comigo, mas com qualquer profissional da saúde que vá nessa direção, a gente vai ver que esse apoio, isso também, 96% das pessoas desse questionário falaram que voltam também por acreditar na proposta e do apoio do grupo, que é fundamental. Colocam a importância do atendimento em grupo como um suporte importante para desenvolvimento dessas mudanças, que muitas vezes a gente não vê, né? A gente precisa que o outro nos sinalize, olha como tu está diferente. Então, o grupo passa a ser algo bem legal, assim, que é a sala de espelho que nos diz que, pô, tu tá indo bem e tu nem tá observando. É como na distorção da imagem corpórea, né? Quem ganha peso, muitas vezes não sabe, que não percebe o seu emagrecimento. Assim como quem ganha peso, leva um susto às vezes ao se pesar, porque a gente distorce a imagem corpórea. Da mesma forma, a gente distorce a nossa sensação. A gente precisa que o outro nos enxergue para nos dizer, olha, tu tá super bem, tu tá bonita. E por isso que eu brinco com alguns clientes, nunca perguntem para o outro se tu tá mais magra. Não, quem tem que desenvolver esse olhar é a gente mesmo. É verdade, né? A Nara está participando de um grupo e o grupo ele dá contenção, ele dá apoio, ele dá esperança. E ele é um caminho que vai nos ajudar a fazer as mudanças necessárias. Que mudanças são essas? Mudanças na descoberta de novos prazeres, né? Tanto alimentares como da vida. Eu vou descobrir que dançar me preenche a alma, cantar, a leitura. Eu vou usar que recursos para me abastecer que não os alimentares. Porque se a gente pensar, gente, a alimentação nos preenche muito. É muito satisfatório, né? É um prazer muito imediato. Mas que outros? Então, descobrir novos prazeres é uma mudança desejável nesse caminho que a gente está trilhando aqui. Eu também preciso mudar hábitos. O meu hábito alimentar, o meu hábito esportivo, o meu hábito de sono. Então eu vou mudando aos pouquinhos e vou me dando conta no bem-estar que isso vai promovendo. E, por fim, uma mudança de postura frente à vida. É uma postura muito mais ativa, porque quem tem sobrepeso e obesidade não pode estar passivo. Tem que ser a pessoa que está ali investindo em fazer diferente. E se dando conta de que ao fazer diferente, isso me dá prazer, e isso me gratifica, e daí eu não preciso mais da comida. Tão fácil, né? Eu tô brincando, não é nada fácil, mas é um caminho possível que eu tenho condições de assegurar por tantas histórias legais de vida que eu acompanho. Então a conclusão é que em todos os retornos da pesquisa sempre houve emagrecimento importante. Estatisticamente, esse estudo que avaliou 76 pessoas em segunda ou terceira tentativa de educação alimentar, sempre há emagrecimento. Estatisticamente, há uma eficácia no emagrecimento. 56%, 55,8% mantém o peso emagrecido por um ano. Daí a gente pode pensar, poxa, estava um ano mantendo, por que recaiu? Bom, daí pode ser por questões emocionais, questões de pressão social, pode ser nas questões interpessoais que eu falava há pouco. Mas 64,9%, quase 70%, tentam outros métodos. Ok, a gente já está sabendo que há uma tentativa de buscar, às vezes até a magia, que não me cause tanto sofrimento.
96% considera o grupo importante e 87% retorna pela proposta. O que é legal nesse estudo é mostrar que, que há um constrangimento, um possível constrangimento do peso inicial. Então, a cada vinda, hoje ainda tive essa situação no consultório. Uma pessoa que está comigo desde 2011, idas e vindas já talvez 4, 5 vezes. Mas o peso inicial, aquele lá de 2011 que era 115, nunca mais. Daí voltou outra vez com 111, outra vez com 109, outra vez com 102. Então, há uma incorporação desse novo hábito. E provavelmente o desenvolvimento de habilidades que foram acompanhando essa pessoa, que hoje pratica atividade física um monte, e que antes não era assim. Então, pensem, avaliem, primeiro, qual é o meu propósito? Eu quero emagrecer porque esse sobrepeso e esse modo de eu me alimentar não é legal. Não fico feliz com isso. Ok. Então eu estou comprometido com essa mudança. Estou desejosa dessa mudança. Primeiro passo, então, eu vou organizar isso. Depois eu vou precisar manter essa mudança que eu estou me propondo. E vou ter que saber que a recaída faz parte. Porque o de Clemente ele fala assim, que os estágios da mudança é pré-contemplação. Eu estou ali, será? Será que eu não vou? Está todo mundo se cuidando agora, depois do Covid. Será que eu devo começar, então, me cuidar, sair de casa, botar a roupa e ir para a academia? Então eu estou na pré-contemplação. Depois eu venho para a contemplação, que eu já vou conseguindo mensurar prós e contras. Se eu ficar magra, o que eu ganho? Se eu continuar como eu estou, o que eu ganho? Nesses prós, porque a gente ganha também quando fica no sobrepeso e esperando que a coisa aconteça. A gente também tem ganhos. Eu ganho comendo tudo que eu quero, a hora que eu bem entendo e ninguém se mete com isso. Tá. Mas nós estamos falando aqui então desse prós e contras. Tá, ok, eu estou então disponível. Daí eu vou para ação. A ação é me levar para o mercado, me levar para a lista de compras, me levar para uma caminhadinha, me levar para a organização dessa minha próxima semana. Ok. Depois que eu estou na ação, eu vou para a fase da manutenção, onde eu vou estar repetindo para manter isso. E lá pelas tantas, que está tudo bem, eu tenho algumas recaídas. Às vezes porque eu botei na boca uma coisa que eu adoro e que eu nunca mais tinha comido. Às vezes porque eu tive um ataque, comi mais da conta no feriado da semana que vem. E daí ali eu fiquei com a sensação interna de destruição, foi avassalador. E daí eu passo a comer tudo errado de novo. O que é importante disso tudo que a gente está falando hoje? Recaiu, faz parte. Eu vou recomeçar. E quanto mais cedo melhor, de preferência na próxima refeição, onde eu volto a comer da forma mais saudável possível. Por quê? Porque eu tenho que lembrar do que eu já consegui, quais foram as minhas conquistas, quais foram as minhas mudanças. Não, mas eu não estou tudo errado, foi só um evento, foi só um pouco de aumento de peso. Eu não estraguei todo o meu processo. E mesmo quando o peso não está o ideal, mas eu percebo o meu sono melhor, o meu intestino funcionando melhor, o meu humor melhorado pelas coisas que eu fui obtendo via intestino, que é responsável por liberar serotonina no cérebro e melhorar o meu humor. Então tudo isso tem que ser pontuado para que a gente dessa forma valorize, valide e aprenda a lidar com o nosso interior do gordo e magro, da magra e da gordinha que moram dentro de mim para todo sempre. Lembrem, né? Células adiposas adquiridas em algum momento da vida, elas permanecerão conosco, nem com lipoaspiração se resolve. Então eu, Flávia, tenho células adiposas maiores do que a pessoa que sempre foi magrinha. E elas estão sempre bocudas, em prontidão para, como elas estão em maiores números e às vezes aumentadas, quando eu emagreço elas estão todas ali, só que mais murchinhas. Basta eu voltar a comer com o padrão anterior, eu provavelmente vou ganhar peso. Então se a gente tem isso, por que eu vou ficar me xingando? Eu vou aceitar, muito pela aceitação de que, olha, eu sou assim, isso não é problema. E eu vou conseguir ficar num peso saudável, que eu me sinta legal, gostando de mim. Tá, então já falei bastante aqui, então eu quero algum comentário ou alguma
perguntinha que vocês queiram me dar. Quem se habilita? Já teve recaída? Já conseguiu desviar? Ou desfrutar? Ou recomeçar? Essas são as questões que a gente tem que ir identificando para que a recaída seja apenas parte do processo da recuperação que é possível e de uma manutenção segura, saudável e sem estresse. É isso então, pessoal? Deu para dar uma pensadinha que isso tudo faz parte do show e que a gente vai reverter à medida que formos mais acolhedores com o nosso jeito de funcionar e da nossa relação de dependência com a alimentação. Beleza? Para quem está entrando há pouco, a live que passou para as 8 horas hoje ficou toda gravadinha, então vão poder assistir depois do início e sempre vão poder estar comunicando, recomeçar sempre, exatamente, Nara. Sempre vai ser possível vocês entrarem em contato comigo no direct, me contando um pouquinho a história, contando em que estágio do processo se encontra e de como está caminhando, como está planejando para que isso seja positivo. A recaída faz a gente se sentir mal, muito desqualificado, fracassado, porque vem de uma cobrança interna, de um padrão muito autoexigente que também acompanha quem tem excesso de peso, né? Então, se a gente entender a recaída como parte do processo, Nara, a gente vai ser mais bondosinho, ok? E com isso, não vamos precisar recair mais ou cada vez menos. E quando recair também isso não vai ser problema. Simples assim. Espero poder ter contribuído e espero vocês na próxima live. Acolho muito bem as sugestões de assuntos que vocês queiram para a gente poder conversar aqui nesse canal.